o Marcelo Fernandes, que ainda tem algumas dúvidas com relação à equipe que vai jogar nesse difícil jogo contra o Curitiba na quinta-feira, às 21h30, na qual o Santos terá obrigatoriamente que vencer se quiser continuar na briga pela saída da zona de rebaixamento, uma vez que o Santos só lhe restam 10 jogos, 5 jogos em casa, e o Curitiba, desses 10 jogos, é uma equipe que briga pelo mesmo campeonato do Santos. As demais, exceto o Corinthians, que é o segundo jogo do Santos, depois desse contra o Curitiba, que também briga na zona de baixo. No restante, são equipes que brigam pela parte de cima da tabela. E o Santos, que realmente tem ainda jogos difíceis até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Marcelo Fernandes ele tenta definir o melhor time para esta difícil partida do Santos na Vila Belmiro. Esse é o pré-jogo de Santos e Curitiba. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês possam sempre estar bem informados, atualizados com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Com relação à equipe que vai ser definida pelo Marcelo Fernandes, ele tem algumas certezas, que é a volta dos atletas do João Paulo no gol, do João Paulo no gol, do Jean Lucas e do Soteldo. Esses 3 jogadores que não atuaram na última partida e que fizeram muita falta para a equipe santista. São jogadores difíceis de serem substituídos nesse atual elenco santista, que é muito limitado e é um reforço, né, para o Santos para essa partida jogando na sua casa. Então o Marcelo Fernandes ele espera que tenha uma mudança de postura desses jogadores. Existiu uma reunião entre a comissão técnica, médica e também dos jogadores, e depois disso ainda teve uma conversa entre os próprios jogadores que fizeram um pacto ali para que a equipe possa realmente sair dessa situação. A pressão é muito grande, o clima é muito pesado, porque foi uma derrota pesada. O fato do Santos ter perdido contra o Internacional era um resultado que já a gente tinha uma noção que poderia acontecer, né? Então não era algo que ia abalar. O que abalou foi a forma como o Santos jogou. Foi a equipe ter se entregado, né? Ela ter jogado da maneira que ela estava jogando antes da chegada do Marcelo Fernandes, né? Os jogadores, né, no momento em que saiu aquele 2-0, primeiro pelo erro do Kevson, depois pelo erro do Dodô, a gente viu uma equipe muito apática, ninguém falava com ninguém, muito desanimada, você via que os jogadores já não corriam atrás da bola. Então, praticamente, eles se entregaram ali naquele momento, que eles não visualizaram poder de reação. Então, a parte mental do Santos é algo que o Marcelo Fernandes vai ter que atuar e tentar trabalhar até o final do campeonato, para fazer com que esses jogadores possam acreditar, possam correr, porque a gente viu um Santos que perdeu de 3-1 do Red Bull Bragantino, jogando e correndo até o final do jogo. Então, se o Santos muitas vezes ele peca na parte técnica, principalmente quando não tem os seus principais jogadores, ou quando os seus principais jogadores não estão no seu melhor dia, na sua melhor partida, a gente tem que tentar ganhar pela raça, né? Pela força, tentar correr e se dedicar até o final do jogo. Foi o que a gente viu contra o Red Bull Bragantino, e o resultado só não foi diferente porque a finalização do Santos foi muito ruim, né? Apesar de ter sido um dos melhores jogos do Santos em termos de finalização, foi um dos jogos que o Santos mais finalizou a gol, que criou mais jogadas, né? Não soube aproveitar, concluindo essas jogadas em gol. Então, esperava-se que o Santos tivesse pelo menos
disputado, que ele tivesse pelo menos vendido caro essa derrota para o Internacional. E a gente viu uma equipe muito fragilizada, a gente viu algumas participações individuais muito ruins, como por exemplo a do Vladimir, que é um ex-goleiro, ele já não é mais um goleiro de um time de primeira divisão. Se a gente analisar gol por gol, todas as bolas do Vladimir que ele tomou gol eram defensáveis. E as poucas que ele defendeu no susto. Então é um goleiro que não tem condição nenhuma de ser reserva do Santos. Se o Santos não tem goleiros reservas, se os dois jovens que ali estão não têm condição, por que é que eles não foram dispensados? Por que é que os seus contratos foram renovados? Né? Porque o contrato do próprio Vladimir foi renovado. Depois de já ter sido contratado novamente, o que já foi um erro, ele teve uma ampliação de contrato por mais um ano, o que é uma aberração, né? O que por si só, além de outras decisões, né, que o Rueda tomou, já era o motivo de ter feito com que o Rueda tivesse saído da presidência do Santos. Né? Então, foi uma sucessão de erros, e a gente ter perdido o goleiro John, que era um goleiro, que era uma sombra verdadeira para o João Paulo, que poderia ter sido titular, né, que a disputa entre os dois, né, até entre a própria torcida, é difícil você conseguir determinar qual goleiro ali, qual a opinião que prevaleceria, porque tem torcedores que acreditam que o John é melhor do que o João Paulo, e tem torcedores que acreditam que o João Paulo é melhor que o John. Então, aí sim, o João Paulo teria uma sombra até para ele tentar se dedicar ao máximo aos jogos. Não que ele não se dedique, mas a gente sabe, né? É claro que o João Paulo salvou o Santos em diversos jogos. Mas eu digo no sentido de você ter uma sombra. Às vezes o jogador ele se acomoda, não tem ninguém que vai me substituir. Se eu jogar bem ou mal hoje, então às vezes ele pode até entrar um pouco mais atento. E o Santos não tem esse jogador no gol. E aí contrata o Vladimir, que é um ex-goleiro em atividade. Então foi um erro muito grande e boa parte, né, ou a totalidade desses gols poderiam ter sido defensáveis. Se fosse o João Paulo, dificilmente o Santos teria sofrido esses 7 gols. Essa é a questão. Além disso, a gente teve péssimas partidas de outros jogadores, que é o que a gente vai falar agora, que são as dúvidas do Marcelo Fernandes. Um deles, né, primeiro de tudo, é a formação. O Santos ele vem jogando num 3-5-2. Formação que estava dando muito certo, o Santos vinha de 3 vitórias, mas tomou essa derrota de goleada do Internacional. É preciso reconhecer que apesar da derrota, como a gente falou no início, não tiveram 3 jogadores que são os principais jogadores do Peixe. Então a dúvida do Marcelo Fernandes é se ele mantém a formação que vinha dando certo e que só não deu na última partida, mas porque também não tinha os principais jogadores, ou se ele muda a formação. Mudança essa que gera uma dúvida porque o Santos não consegue jogar no 4-4-2 ou no 4-3-3. Geralmente os resultados não são bons. Então existe essa dúvida ainda na cabeça do Marcelo Fernandes. O Santos tem um treinamento hoje pela manhã, que é o último treinamento preparatório para a partida, e ele vai ainda fazer mais alguns testes. Vai tentar variações. Mas existe ainda uma grande probabilidade do Santos realmente continuar no 3-5-2, formação que deu muito certo num passado não muito distante com o Carille. O Fernandes viveu essa época, então ele tem essa consciência, e não é pelo fato de ter perdido, né, que é uma dessas possibilidades, é a maior probabilidade, que ele venha realmente a mudar a formação, e sim mudar o time e tentar mudar, acima de tudo, a postura do time. Porque a postura do time, o mental, a parte mental dos jogadores também influenciou muito para ter tomado esses 7 gols. A equipe não correu, a equipe não marcou, a equipe não cobriu espaços, estava muito desatenta, né? Então parece que ali todos os jogadores ali foram contaminados naquele jogo, né? Naquele desânimo, naquela vibração negativa que a equipe demonstrou ao longo da partida. Tanto que muitos torcedores não conseguiram assistir o jogo todo, porque era um jogo realmente cansativo e triste de ver, porque não parecia um jogo de futebol, parecia um jogo de um time só, e o outro tinha desistido de jogar. Então, se o Marcelo Fernandes ele entrar num 3-5-2, o provável time é João Paulo,
O Lucas Braga, novamente, como ala direita, ele tem sido muito criticado, ele fez uma das piores partidas no último jogo, realmente foi muito mal, tomou bola nas costas, não marcou, né? Teve muita facilidade os atletas do Inter para ir para cima do Lucas Braga. Realmente ele fez uma partida péssima, taticamente e fisicamente muito ruim. Mas o Marcelo Fernandes, ele gosta muito desse atleta, ele gosta muito, ele acredita muito no jogador e parece que ele vai tentar reabilitá-lo. Então a probabilidade é sim do Lucas Braga na ala direita, se for essa formação. Aí a zaga vai ser o trio de zaga, o Basso, o Dodô, novamente o Dodô, existe a probabilidade sim do Dodô continuar no time, se for mantida essa formação. E o Joaquim e o Basso, né, completando a zaga. Na ala esquerda, o Kevson novamente fez péssima partida, foi o primeiro gol, foi erro dele no jogo contra o Internacional, mas também, se mantiver essa formação, ele vai continuar. Aí a novidade é no meio campo, a volta, né, do Jean Lucas, que é um dos principais jogadores do Santos. Sem ele é muito difícil o Santos ganhar, porque o Santos já tem muitas deficiências no meio campo. Já não tem um meio campo de uma qualidade melhor do que a do Lucas Lima, por exemplo, que oscila muito na partida. Então o Santos já tem essa dificuldade no meio. Quando ele perde o Jean Lucas, o prejuízo é muito grande, aí fica muito difícil o Santos conquistar os resultados. Então o Jean Lucas volta, né, de suspensão, vai atuar junto com o Rincon ali como volante, atleta de muita qualidade, mas como um todo a equipe no último jogo jogou mal, mas realmente é um atleta que jogando juntamente com o Jean Lucas e o outro atleta confirmado é o Lucas Lima novamente, esse meio campo é o ideal do Santos jogando nessa formação de 3-5-2. Aí a diretoria santista, o Marcelo Fernandes também, o Galo, tiveram uma conversa séria com o Lucas Lima. Ele decaiu também muito o seu futebol. Os 2 primeiros jogos ele foi substituído no primeiro tempo porque não conseguiu cumprir as funções táticas que foram determinadas pelo Marcelo Fernandes. Ele está falhando e está pecando na marcação, está deixando um espaço no meio campo. E teve uma conversa particular com o atleta para que possa, né, o Marcelo Fernandes ele conversou com alguns jogadores de forma particular para tentar fazer com que modifique essa postura do Santos. Então isso aconteceu e espera-se que ele tenha uma postura melhor nessa partida na Vila Belmiro. Aí no ataque a volta do Soteldo, que também faz uma diferença muito grande, é um atleta que flutua muito bem, então ele joga ali como um falso 9, mas ele muitas vezes ele retrai ali um pouco mais para o meio, ajudando na criação, flutua pelas duas pontas do campo, então isso dificulta a marcação e auxilia também as jogadas que ele acaba deixando ali para o Marcos Leonardo. Então é um jogador diferenciado, tem que assumir a responsabilidade para esse jogo. A gente espera do Soteldo, que é um dos melhores jogadores do time, está muito bem na Venezuela e a gente espera sim que tenha uma mudança de postura, uma mudança de atitude e que ele possa ter uma parte mental mais equilibrada daqui até o final do jogo, até o final do campeonato. A gente precisa do Soteldo nesses últimos 10 jogos, porque se o Soteldo jogar bem, ele pode ser um jogador que pode fazer a diferença e ajudar o Santos a conquistar os pontos que ele precisa para conseguir se salvar dessa situação. E o outro jogador é o nosso principal jogador, o atacante artilheiro, o Marcos Leonardo, que nas últimas 2 partidas a bola não chegou para ele, então realmente fica difícil o Marcos Leonardo conseguir jogar se ele não tiver um meio criativo, se o Santos não tiver uma meia com criatividade. Então, esse é o time se for no 3-5-2. Aí podem existir algumas variações, que é o que o Marcelo Fernandes está estudando, a possibilidade do Santos jogar no 4-3-3. Se for essa formação, aí pode ser que o Kevson ele atue na lateral esquerda e saia o Dodô, né, que tenha a entrada, por exemplo, do Caissara ou do próprio João Lucas na lateral direita, e o Lucas Braga ele possa no 4-3-3, por exemplo, atuar como ponta de um lado, o Soteldo do outro e o Marcos Leonardo na frente. Existem essas possibilidades, isso pode acontecer. O Marcelo Fernandes está avaliando, mas
que tem sido, pelo que tem sido demonstrado, pelo que tem sido falado, pelo histórico, é provável que o Santos volte realmente, ele tente mais uma vez a formação do 3-5-2, que tem sido a melhor, né, exceto esse último jogo, agora com a volta dos atletas para ele poder avaliar, e que pode sim sofrer alteração durante a partida. A única dúvida é que o Santos precisa ganhar o jogo, e numa formação de 4-4-2, 4-3-3, ele poderia optar por conta da necessidade de vitória. Mas se o Santos jogar, né, da maneira que jogou anteriormente, antes do jogo do Inter, nessa mesma formação, com a volta desses jogadores, correndo até o final, se dedicando, né, jogando como se fosse o último jogo da vida deles, eu acredito que o Santos pode conquistar o resultado. Não existe outra possibilidade para o Santos que não seja a vitória, porque o Curitiba é uma equipe que já está praticamente rebaixada, é obrigação do Santos ganhar, e depois disso ele vai ter o Corinthians que briga pelo mesmo campeonato. Então o Santos precisaria somar pontos nesses dois jogos, porque depois o terceiro jogo é contra o Flamengo fora de casa, e aí praticamente, se o Santos, né, oscilando como está, é muito difícil ganhar do Flamengo lá ou conquistar algum ponto lá. Então se o Santos conquista 6 pontos nesses próximos 3 jogos, ele precisaria somente aí de 9 pontos no restante dos 7 jogos, o que daria para conseguir, né? Como a gente disse, se o Santos ganhar os jogos em casa pelo menos, ele já consegue se salvar. Se ele falhar em algum jogo em casa, ele vai ter que buscar pontos fora de casa. Por isso que esse jogo contra o Corinthians, fora da sua casa, também é muito importante, é uma equipe que também está em crise. Então, pode-se tirar um proveito disso. Agora é o Marcelo Fernandes conseguir definir a partida nesse último treinamento, ter uma longa conversa como ele já teve e continuar tentando fazer com que a parte mental dos jogadores não atrapalhem, que eles possam realmente ter virado essa página. A pressão, o clima é muito pesado dentro da Vila Belmiro, né, por todos os setores, né, desde os setores, né, políticos do Santos, administrativos, dos seus próprios torcedores, existe uma pressão muito grande, e esses jogadores, de todo modo, a gente tem que apoiar. São os que a gente tem até o final do campeonato, e a torcida vai fazer o seu papel, lotou o estádio, e vai ser um grande jogo. Eu acho que o Santos tem que tentar conquistar o resultado desde o início, tem que tentar não sofrer gol, começar atrás do resultado vai ser muito complicado para o Santos, como tem sido, né, realmente. Então o Santos tem que tentar entrar ligado, começar a fazer o resultado desde o início, para depois ter um pouco mais de tranquilidade para desempenhar o seu futebol. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.